Lucas capítulo 15, vamos ler o versículo de número 17. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu, Lucas capítulo 15, versículo 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Eu aqui estou morrendo de fome. Versículo 18: vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel no dedo dele e sandália nos pés. Um pouco mais adiante, você vai abrir no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 21, versículo 1. João capítulo 21, melhor versículo 2. João capítulo 21, versículo 2, assim está escrito: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado de Dino, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Glória a Deus. Queridos, ainda em Lucas, capítulo de número 24, volte mais um pouquinho, Lucas capítulo 24, versículo de número 33. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 33, que assim está escrito: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11, e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. De fato, o Senhor já ressuscitou e apareceu a Simão. Amém, queridos? Só esses 3 textos, diferentes os episódios, os acontecimentos, mas o cerne aqui é retorno. Então, o tema desse culto hoje, a gente colocou aqui, qual que é, irmãos? Qual que é? Regresso, né? E vamos falar hoje que é preciso retornar, porque estamos em uma jornada. É preciso retornar, porque estamos em uma jornada. O que é regresso, irmãos? O que é regressar? Voltar, né? Mas voltar para onde? Voltar por quê? Por que eu saí de um lugar que não era para mim ter saído? Por que eu mudei algo na minha vida que não era para ter mudado? Então, quando falamos assim, regresso, eu preciso voltar para consertar aquilo que eu mesmo destruí. Quando falamos de retornar, irmãos, de regresso, é porque eu saí de um lugar que não era para mim ter saído. Eu saí porque eu não me senti bem, eu saí porque talvez eu não gostei do lugar, eu saí porque eu desacreditei em alguma coisa. A gente sai, irmãos, e vai por caminhos, e eu estou falando de caminhos a gente, todo mundo aqui é crente, todo mundo aqui é cristão, toma ceia. A gente toma certas decisões no ministério, irmãos, que a gente fala assim: irmãos, eu estou decepcionado com a igreja, estou decepcionado com o ministério. Não, irmãos, nós primeiro estamos decepcionados com nós mesmos. Primeira decepção que vem é nós mesmos, que
decepcionamos com nós mesmos, porque nós perdemos o foco de muitas coisas. Passamos a olhar as coisas que estão à nossa volta, a olhar sistema, a olhar pessoas, a olhar situações, e nós vamos decepcionando. Quando damos por causa de nós mesmos, estamos em um lugar totalmente diferente e numa situação que Deus jamais se agradaria. Aí nós temos aqui 3 exemplos de 3 textos que lemos. Primeiro aqui é Lucas capítulo 15. Qual que é a situação aqui, irmãos? Cada fato que lemos aqui, irmãos, tem uma situação. Por que eles saíram? Cada um tem uma situação. Em Lucas capítulo 15, qual é a situação, irmãos? O filho mais novo, chegou para o pai e falou assim: pai, me faz as minhas contas, me dá tudo que é meu direito, porque eu quero sair dessa casa, eu quero ir embora. Irmãos, quem tinha direito de receber aqui não era o filho mais novo, era o filho mais velho. Jesus conta uma parábola, é uma história. Jesus narra para mostrar uma verdade. Quem tinha que receber direito não era o mais moço, era o mais velho. Mas o mais moço fala assim: pai, me dá tudo que me pertence, meus bens, eu quero sair desta casa, eu quero ir embora. O pai, irmão, de forma nenhuma, irmãos, prendeu esse jovem. Prendeu no quarto, colocou uma corrente, de forma nenhuma. Alguns dias se demorou, irmãos, para fazer a somatória. Se você ler o capítulo 15 todinho, você vai entender. Depois de alguns dias, depois que o pai fez a soma, deu para ir a parte que ele pertence, ele saiu, irmãos. Aí a pergunta é: por que esse menino saiu da casa do pai? Por que esse jovem saiu, irmãos? A situação dele é o quê? Eu quero meus bens. Qual é a situação aqui, irmãos? Ele está enjoado da casa, irmãos. É a mesma rotina, é a mesma comida, é a mesma rotina, é as mesmas pessoas, é o mesmo trabalho, o ambiente é o mesmo. Só que ele dá uma olhada, irmãos, não está no texto, mas vamos usar aqui a imaginação do pregador. Ele dá uma olhada para o mundo e pensa assim: eu quero conhecer o outro lado, eu quero curtir um pouco a minha vida, eu quero viver, eu não quero mais a casa do pai. A casa do pai está chata, a casa do pai tem regra, a casa do pai tem horário para todas as coisas, a casa do pai tem um sistema, porque o filho não pode fazer o que quer na casa do seu pai, quem manda é o pai. Então é um menino que está cheio, enjoado de regras, enjoado de sistemas, e no momento então ele quer sair para conhecer uma outra vida, um outro mundo que ele não estava acostumado a viver. É uma curiosidade que ele está cansado da casa. E tem crente, irmãos, que se a gente fala aqui de retrocesso, de retroceder, de voltar, por que as pessoas se desviam da verdade e saem da igreja? Você já fez essa pergunta? Por que as pessoas estão desviando da igreja, saindo da igreja? Qual é a causa de alguém, irmãos, que experimentou graça, verdade, Espírito Santo, regeneração, justificação, conhece a palavra de Gênesis, Apocalipse, mas por que a pessoa quer sair da igreja? Por que a pessoa perde toda uma estrutura espiritual que já teve? Ou seja, conhece o pai, sabe o que o pai gosta, conhece as regras da casa, conhece a regra do reino de Deus, mas por que ela quer sair, irmãos? Qualquer um ser humano é livre para decidir o que ele quiser, irmãos, e fazer o que ele quiser. Só que tem um porém, irmãos. As pessoas que querem sair da casa, irmãos, que querem sair da igreja para viver o mundo, ele não tem noção da consequência que pode acontecer com ele por causa dessa terrível decisão. Todo desviado, irmãos, que sai da igreja e volta para o mundo, vai pegar o que não é seu direito, mesmo assim o pai dá, ele vai gastar, vai viver do jeito que ele quiser, irmãos. Eu duvido, ou você não conhece ninguém que saiu da igreja que está bem de vida, espiritualmente falando. Não tem. Todos que saem da igreja, todos que saem do caminho da verdade, todos são fracassados. Não existe nenhum com a vida espiritual intacta, porque não tem outro lugar melhor no mundo do que na casa do Pai. Não tem. O jovem, irmãos, quer viver de forma livre, espontânea, não é isso? Ele quer curtir, ele quer ter amigos, ele quer sorrir, ele quer conhecer outros ares, como diz aí, eu vou respirar outros ares, então vai. O pai não proibiu, o pai fez a soma e deu ele. E na igreja também é assim, irmãos, o pai que é Deus, dá tudo para a pessoa, irmãos. Dá ele perdão, muda a história dele,
ele tem direito na mesa, ele tem direito de receber as bênçãos de Deus, só que depois que recebe tudo, irmãos, ele pega tudo, coloca num pacote, coloca na mochila, vai embora e desperdiça tudo que Deus deu para ele. Troca a troco de nada, porque ele quer ser livre, ele quer respirar outros ares, ele quer ir para o mundo, quer viver o que não viveu, quer experimentar uma outra experiência de vida, e sem pensar no que pode acontecer primeiro com a alma dele, com o sentimento dele e também até mesmo com o seu próprio corpo. Os irmãos percebem que os desviados, um desviado dos caminhos do Senhor mesmo, que entregou sua vida para o diabo, porque ou é Deus ou é o diabo, um desviado, irmãos, até a forma física dele muda. As pessoas ficam praticamente irreconhecíveis, cabisbaixos, sujos, maltrapilhos, depressivos, doentes. Você olha para a pessoa, você vê que realmente há uma doença, irmãos, há um mal que alojou, porque Deus disse que quando uma casa está varrida e limpa, aquele demônio que saiu, irmãos, dá uma voltinha e tenta voltar para casa. Quando ele vê que a casa está vazia, o que ele faz? Vai lá e traz mais 7. E a Bíblia diz que o último estado desse homem é pior do que o... Agora imagine a pessoa que veio para o estado da primeira vez, na casa do pai, o pai deu perdão, o pai deu graça, o pai deu mesa, o pai deu fartura. Imagine quando ele sai, irmãos. Qual é a situação dessa pessoa? Então nós temos aqui, irmãos, um jovem que quer sair de casa. Quis sair de casa, perdeu tudo, mas uma hora ele lembrou da onde, irmãos? Da casa do pai. Mesmo caído, fracassado, acabou o dinheiro, acabou o ouro, acabou a prata, acabou os amigos. Porque o mundo lá fora a expressão é: você vale o que você? Você vale o que você? Então se você não tem, quanto mais dinheiro você tem, quanto mais seguidor você tem, quanto mais amigo tem a pessoa influência. Mas quando a pessoa olha para a alma dele, na verdade ele não tem nada. Qual é a situação dele, irmãos? Então a situação que ele quer primeiro é viver coisas novas, ele quer o bem. Mas essas coisas novas que ele quis, trouxe para ele uma situação difícil. Ele perdeu tudo, mas ele caiu em si, irmãos. Aqui é a palavra arrependimento. Todo pecador que sai da igreja, irmãos, quando ele cair em si e retornar para casa, eu e você tem que receber essas pessoas de braços abertos e dizer para ela: que bom que você voltou, que bom que você veio. Os irmãos percebem que veio uma crise naquela cidade onde ele estava e perdeu tudo. Começou a passar fome, lembrou da casa do pai: poxa, um empregado mais inferior da minha casa do meu pai tem fartura e eu estou aqui desse jeito. Não, eu vou me arrumar, vou me levantar daqui e voltar. Irmãos, o pai não foi atrás dele. Você viu meu filho por aí? É um rapazinho assim e tal, moreninho. Você viu alguém assim? O pai não pegou um carro e saiu, não, irmãos. O pai jamais. O jeito que o pai estava, o pai ficou quando ele saiu. O pai não foi atrás, irmãos. Por que o pai não foi atrás, irmãos? O pai conhece seu filho. E sabia que o filho nunca ia encontrar um lugar melhor que a casa dele. Pode demorar o tempo que for. A Bíblia não diz aqui, irmãos, é uma parábola. Quanto tempo ele ficou fora? Mas ele saiu de casa rico, irmãos. Até acabar o dinheiro, ele andou muito. Ouro, prata, cheio. Quanto tempo ele demorou para retornar, irmãos? E quanto tempo demorou a sua caminhada do lugar que ele estava até chegar na casa do pai, irmãos? Muitos dias. E o pai sempre, irmãos, com o mesmo olhar, na mesma porta aonde o filho saiu. Então, irmãos, quando um pastor, irmãos, ou quando um crente abre a boca e fala assim: não, irmãos, saiu da igreja porque tinha que sair mesmo. Saiu porque é rebelde. Deus vai tratar com ele. Se sair 10, Deus manda 20. Não é bem assim não, irmãos. Nós não temos, eu vou dizer aqui, um grau de julgamento específico, autorizado por Deus para julgar por que a pessoa saiu. Ela quis sair, irmãos. E ninguém é obrigado a ficar. Mas quando ele retornar, qualquer pessoa, irmãos, quando ele retornar, eu sou obrigado a receber.
Pastor, mas vai voltar de novo? Porque se o pai recebe, irmãos, se o pai recebe de braços abertos, traz roupa nova, sandália e manda fazer festa, quem sou eu, irmãos? Quem é um de nós para julgar quem saiu da igreja, irmãos? Aí entra a história do irmão mais velho. O mais velho chega do campo, o que está acontecendo aí? Está tendo festa. Que festa é esta? Nossa, irmão, não é aniversário de ninguém. Seu irmão mais novo voltou para casa, seu pai mandou fazer um guisado aí. E o negócio está bonito lá dentro lá. Ele ficou indignado. Tem crente na igreja que tem reação com o irmão mais velho. Ou seja, não fica feliz quando o pecador retorna para a igreja. Pode cair, irmãos, o tanto que ele quiser. Pode fracassar, pode errar o tanto que ele quiser. Mas se o pai recebe, irmãos, eu tenho que entrar por essa porta e alegrar também, porque o céu se alegra quando o pecador volta para casa. Glória a Deus. Glória a Deus. O livro de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 a 35, é uma história diferente. Eu quero que você preste atenção para você entender os contextos. Qual é a primeira situação? É o filho pródigo que quer sair da casa. Saiu, mas voltou. O pai perdoou. A segunda situação são dois discípulos no caminho de Emaús. Alfeu e Cleópatra. Caminho de Emaús, irmãos, é uma aldeia de Jerusalém, 10 quilômetros de distância. E Jesus falou assim: olha, eu vou morrer. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites, vou ficar no seio da terra. Faz aquela oração, pedindo outro consolador, dá aquela esperança. Olha para os seus discípulos, mas eles esqueceram disso. E quando Jesus morreu, eles ficaram esperando 3 dias, irmãos. Como Jesus Cristo não apareceu, para eles, no caso aqui, eles foram embora. 10 quilômetros de distância, irmãos. Só que Jesus, irmãos, já havia ressuscitado. E já havia um boato em Jerusalém da ressurreição de Jesus, irmãos. Está lá escrito em Lucas. Depois você lê isso em casa. Já havia um comentário, irmãos, que Jesus Cristo já havia aparecido às mulheres, irmãos. Mas mesmo assim, esses 2 discípulos fizeram o quê, irmãos? Estão indo para Emaús. Eu vou embora. Acabou. Jesus morreu. Nós esperamos até agora nada. Está tendo só um boato. Mas ninguém sabe se é verdade, se é mentira. Sabe por quê? Porque os fariseus, irmãos, os homens da lei, pagaram, subornaram os guardas para espalhar uma verdade que o corpo dele foi roubado, irmãos. Qual que é a verdade que está prevalecendo? De fato, ele ressuscitou ou os guardas receberam o suborno para espalhar a notícia, irmãos? Então está indo 2 homens que viram Jesus, que ouviram as palavras de Jesus, mas estão voltando para Emaús, desanimados, frustrados, chateados e sem esperança. Sem esperança. Mesmo sabendo do boato. Do boato não, da verdade que Jesus Cristo havia ressuscitado do túmulo vazio. Aí, irmãos, qual que é o ponto crítico deles, irmãos? O ponto crítico do jovem, ele quer os bens, ele quer sair, ele quer viver. Qual que é o ponto crítico desses 2 discípulos, irmãos? Eles esperavam Jesus restaurar Israel, irmãos. Está lá no texto. Eles esperavam tirar o jugo de Roma, não é isso? Tirar os romanos de lá e colocar um rei em Israel para ser a nação livre. Eles queriam isso. Mas quando viu que Jesus morreu, eles perderam a expectativa, achando que Jesus restauraria Israel. Mas não foi o que Jesus Cristo fez. Qual é a reação, irmãos? Aí aparece o viajante. Ô, boa tarde. Oi. O que vocês estão falando? Você não está sabendo o que aconteceu em Jerusalém, não? Não o quê? Mataram o nosso mestre poderoso em obras. Aí, irmãos, no desenrolar da conversa, Jesus começa, irmãos, a recitar para eles o que estava escrito na palavra, irmãos. Eles viajantes está conhecendo, está conversando e desenrolando a conversa. Vocês não viram o que está escrito nos profetas?
Está escrito lá e tal. A conversa vai desenrolando e vai andando, irmãos, um do lado. E não reconheceram porque os seus olhos estavam com escama. Porque eles estavam na carne, irmãos. Perderam a expectativa. Perderam a esperança. Não reconheceram Jesus. Queridos, o reconhecimento de Jesus veio de forma progressiva. Jesus inicia uma conversa perguntando: do que é que vocês estão falando? Qual é o assunto de vocês? Estamos falando de Jesus, o que morreu, poderoso em obra, o nosso mestre. Mataram o nosso mestre. E os irmãos percebem que Jesus vai se revelando à medida que os discípulos vai se abrindo o coração para a palavra. Glória a Deus. À medida que eles vão conversando com Jesus, a palavra vai entrando aos poucos, de forma progressiva, até chegar o momento em que Jesus se assenta com eles na mesa, quando Jesus é convidado para entrar na casa, irmãos. O que é isso, irmãos? Quantas pessoas estão voltando para o caminho, irmãos? Estão estacionando. Aí todo mundo tem uma promessa: a hora Jesus está voltando. Falou aqui, né? Jesus está voltando, irmão. Olha o mundo como é que está. Mas já está sem esperança. Meu pai falou isso, minha avó falou isso. O ano 2000 falou que ia acabar, não acabou nada. 2025 até agora nada, não vai voltar nada. As pessoas estão voltando para o caminho porque estavam com outras expectativas dentro da igreja. Aí quando viu, irmãos, que não foi sanado ou não superou essa expectativa, faz o quê, irmãos? Volta para o outro caminho. Sai de Jerusalém, do lugar da promessa, porque olha Jesus com outro tipo de olhar, irmãos. Como o Deus da bênção, o Deus que pode dar casa, o Deus que pode dar carro, o Deus que pode fazer você triunfar, como diz aqueles irmãos, né? A roda vai girar, irmão. Agora você vai ficar por cima. Eles querem isso, irmãos. Querem Jesus, querem ver Jesus porque Ele é poderoso em obras, mas não querem Jesus pelo que Jesus é, que Ele pode fazer na alma de um ser humano, no espírito do homem, para trazer para ele vida eterna. As pessoas estão preocupadas, irmãos, com hoje, o que vai comer, o que vai beber, o que vai ter, o que vai comprar, o que vai conquistar, mas não querem Jesus pelo que Ele é. Por isso que muitos, quando vêm para a igreja, irmãos, e continuam com a mesma vida, eu digo a vida material do mesmo jeito, não muda nada, fica frustrado e cai da igreja, irmãos. Aí vem esses mercadores do evangelho, irmãos, os falsos profetas vendendo bênção, e parece que a bênção, até comentei aqui, né? Parece que a bênção é um estralo de dedo, a pessoa de uma hora para outra já ficou rica, aí falou, acontece. Mas a verdade sobre Cristo, que é a palavra, as pessoas não querem. Pessoas fracas, irmãos, porque fazem parte de uma tradição, ou seja, gostam do culto. O domingo é bom para sair de casa, ir para a igreja, rever meu amigo, rever minha amiga, ver o pastor, é muito bom. As pessoas estão simpatizando com a igreja, com o ambiente, mas não estão deixando a palavra de Cristo entrar de forma progressiva. Por isso sabe quem é Jesus? Já ouviu falar de Jesus? Ouviu falar que Ele vai voltar, mas mesmo assim está indo para a direção errada. Está voltando para Emaús. Está voltando para a aldeia. Lá na aldeia de Emaús não tem nada. Você vai fazer o que lá? Qual que foi a ordem? Fica em Jerusalém. Não sai até que se cumpra tudo que está escrito. Fica lá. Mas resolveram sair, irmãos, por causa da frustração. A decepção, irmãos. E falando de decepção, irmãos, tem muitos crentes animados voltando para Emaús, sabe por quê, irmãos? Perderam a expectativa espiritual, porque ficam esperando as coisas das pessoas. Reconhecimento. Serem bem tratadas, bem aconchegadas, serem vistas. Tem pessoas que estão desse jeito, crentes desse jeito, irmãos. Qualquer probleminha que acontece de relacionamento, irmão, sai da igreja. Eu saí porque o pastor me condenou. Eu saí porque fizeram fofoca com o meu nome. Eu saí por causa daquilo. Eu saí por causa disso outro. Eu saí por causa do sistema da igreja. Eu saí porque fiquei sabendo do pecado do pastor. Eu saí porque... Aí coloca uma justificativa. E eu pergunto para os irmãos, qual é a justificativa cabível que dá para a pessoa responder o porquê que ele está voltando para Emaús?
Aqui, irmãos, não é lugar de você ficar bem tratado, bem aconchegado, ser visto. Não, irmãos. Ficar em Jerusalém implica eu voltar, porque eu preciso viver um propósito do Evangelho de Cristo, irmãos. Aconteça o que acontecer, se alguém vai me aceitar, se alguém vai me rejeitar, se alguém vai me ver ou não vai me ver, não importa. Se eu estou em Jerusalém com um propósito, o que acontece da direita, na esquerda, atrás do governo, do sistema, não importa. O que importa é Cristo. Eu não posso sair de Jerusalém, eu não posso sair do foco, porque senão eu posso perder até a minha fé. Sabe que as pessoas estão hoje no culto? O corpo no culto, corpo físico no culto, mas a mentalidade, o sentimento e o coração está em Emaús, pegando o caminho errado. Na jornada espiritual, irmãos, Jesus nos acompanha. Ele acompanha todos, até aqueles que não querem, ele está acompanhando. O que quer, ele também está acompanhando. Agora a decisão vai vir quando uma pessoa abre o coração e vai crescendo com Cristo de forma progressiva. Quando chegou na hora certa, Senhor, o sol já está escurecendo, entra. Fica conosco, amanhã segue o seu caminho. Jesus, não, eu vou entrar com vocês. Aí na hora do partir do pão, irmão, deixa que eu faço. A forma que Jesus Cristo falava, irmãos. A forma que Cristo se apresentou e a forma que ele partiu o pão, eles reconheceram que era Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Caiu as escamas dos olhos. E eles falaram assim, rapaz, o nosso coração ardia quando nós falávamos com ele, rapaz. Nós não percebemos que era ele. Imediatamente retornaram. Regressaram para Jerusalém. Porque a palavra de Cristo, enquanto conversava com eles, foi abrindo, foi crescendo de forma progressiva. Jesus cita os textos que está escrito nos profetas. E Jesus parte o pão. Quando Jesus parte o pão, eles lembraram do que Jesus Cristo falou na última ceia. Aí voltaram. Quando voltaram, encontraram todo mundo e disseram, olha, o Senhor apareceu a Simão, apareceu a nós também. E eles contaram o que aconteceu, irmãos. Sabe o que é isso, querido? Sabe o que é fazer esses crentes regressar para Jerusalém, irmãos? É deixar que a palavra cresça de forma progressiva. Aleluia. Tudo é sobre Cristo, é no nome de Cristo, é na pessoa de Cristo, é na autoridade de Cristo, é no milagre de Cristo, é na palavra. Tudo é no nome de Cristo. Se eu fechar esta palavra e vir para o culto somente com o meu corpo para falar que eu estou presente no culto e não abro esta palavra e deixo ela entrar de forma progressiva e eu vou crescendo, o meu coração só vai arder para coisas negativas. Mas quando você abre a palavra e deixa crescer, aí você vê a profecia, vê como é que o mundo está, como é que as pessoas estão, e você fala, eu preciso ficar aqui, porque Jesus de fato está voltando. E vai voltar. A maior expectativa minha, a maior expectativa nossa de um crente, irmãos, não é ficar rico, não é ficar famoso, não, irmãos, é Jesus chamar você pelo seu nome. Oh, glória! Que adianta eu querer alguma coisa nesta vida se não chegar no dia e falar assim, eu não te conheço, afasta de mim, eu não sei quem você é. Ninguém aqui quer ouvir isso. Então, se eu não quero ouvir isso, vamos deixar que a palavra cresça de forma progressiva no nosso coração e deixamos sempre o nosso coração arder pelo nome de Cristo, pela palavra de Cristo e pelo Evangelho de Cristo, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, glória! A jornada espiritual não é fácil, não, irmão. Você tomar um caminho errado e tem que voltar para o mesmo caminho, é um percurso grande, mas vale a pena voltar, porque a promessa que ele fez, mais cedo ou mais tarde se cumprirá. Oh, glória! Aleluia! O terceiro exemplo que lemos aqui é sobre Pedro. Mesma coisa, 2 voltando para Emaús e 7 voltando a pescar. Aí Pedro está lá. Agora você imagina, irmãos. Lá mais pregador. Para que não vamos fazer?
Jesus Cristo morreu, alvoroço em Jerusalém. Será que ele citou mesmo? Será que roubaram o corpo? O que aconteceu? Será que essa mentira, esse negócio é verdade ou não? Imagina, irmão, quando você fica agoniado, desesperado, tem que fazer alguma coisa e quanto mais informação negativa chega, você fica perturbado. Imagina Pedro, irmãos. Pedro foi caçar, procurar, vou dizer aqui, uma válvula de escape. Qual que é a válvula de escape de Pedro, irmãos? Pescar, irmão. Estou estressado, vou pescar. Não sei se é verdade, se é mentira. Eu vou pescar. Não sei se Maria falou uma coisa dela. Eu vou voltar. Será? Eu vou pescar. Os outros, Pedro, eu vou também. Um negativo carrega outros negativos. Um fraco carrega outros fracos. Um desanimado desanima outros, irmãos. A pessoa com quem você anda, o que ela decide, se você não tomar cuidado, ela te leva. E quando você pensar que não, você está lá no meio do mar, trabalhando a noite inteira e o negativo não pegou nada. Aí fala, para que eu fui andar com essa pessoa? Sabe por que muitos saem da igreja, irmãos? Porque faz amizade com pessoas erradas. Sabe por que as pessoas estão se tornando desigrejadas, irmãos? Porque fica seguindo a rede social, aqueles tantos desigrejados lá que montam uma página e fazem culto para eles mesmos, ficam dando de bobo em casa, nas lives, acompanhando aqueles pastores desigrejados. Não, tá mais fácil assim, vai, pô. Tá pescando a noite inteira e não tá dando nenhum resultado, porque saiu do propósito. Aí Pedro falou assim, João capítulo 21, versículo 1 a versículo 19, no versículo 1 diz, eu vou pescar. Aí ele diz, eu vou com você, Pedro. Os 7 voltaram a pescar. Está lá pescando. Qual que é a situação, irmãos? Será que ele ressuscitou, não? Será que é verdade ou não? Vamos pescar, está lá pescando, a noite inteira. Aí de manhã cedo, o que aparece na praia? Tem alguma coisa para comer aí? Chamei de filhos. Filhos! Tem alguma coisa para comer aí? Não, Senhor. Nós trabalhamos a noite inteira e até agora nada. Joga a rede para o lado direito. Aí lançaram a rede. Imediatamente, 153 grandes peixes. Aí o discípulo amado falou assim, Pedro, é Jesus. Glória a Deus. Quando falou assim, jogue a rede para o lado direito. E 153 grandes peixes. Ele lembrou de quê, irmãos? Da primeira pescaria. Então, ou seja, aconteceu de novo. Quando a pessoa perde, irmãos, o foco do ministério, deixa de pregar, deixa de ir na escola dominical, deixa de exercer a sua função na igreja, e volta à pescaria porque está estressado, está cansado, está chateado, é tantas falácias. Quem tem ministério, se Jesus te fez uma promessa, você pode ter certeza, você vai sofrer a noite inteira, não vai conseguir nada, mas de manhã, Jesus vai lá te buscar. Vai te buscar. Ele deixa você ir, deixa você se frustrar, errar, mas ele vai lá te buscar e vai te perguntar, o que é que você tem aí? Aí você vai dizer o quê? Você não tem nada. Se largou o ministério, se largou o seu foco, se largou o seu dom, se largou o seu exercício, você vai ganhar o quê, irmãos? Nada. Por isso que ele perguntou, o que você tem aí? Nada. Aí Jesus Cristo reage para ele e disse, jogue a rede para o lado direito. Aí pegou os 153 grandes peixes, a rede quase se rompeu. Aí Jesus Cristo chama Pedro, se assenta com eles e pergunta, Pedro, tu me amas? A primeira vez é fácil de responder, Senhor, tu sabes, eu te amo. Mais uma vez, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí já ficou meio constrangido. Na terceira vez, constrangeu mais ainda, Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeirinhos, ou as minhas ovelhas. Aí eu pergunto para os irmãos, quem chamou, quem convenceu os outros a pescar, irmãos? Quem foi, irmãos? Pedro. E para quem Jesus faz a pergunta? Então, já que você trouxe essa galera,
pergunto para você: você me ama, rapaz? Ah, Senhor, tu sabe. Então sai daí, larga essa rede e vai apacentar as minhas ovelhas. Meu Deus, aleluia. Deus tem um ministério para você. Deus tem uma chamada para você. Deus tem um desígnio para você. E a sua rede não é para ficar ocupada no mar, em coisas que você quer. A sua rede é para ficar ocupada aqui na igreja. É trabalhando de forma incansável. Talvez você pode até pensar em uma noite inteira sair um pouco. Às vezes você está cansado, não quer mais saber de pregar, não quer mais saber de vir para a igreja. Mas quando Jesus vai lá e pergunta para você assim: você me ama? Quando você abre a palavra e quando o Espírito Santo fala com você, eu duvido você negar a Cristo. Então está na hora de voltar, sabe o que, irmãos? Da nossa posição no ministério. Não é com rede, é com o dom que Deus te deu. Não é para você pegar o peixe e ficar vendendo o peixe, não. É para você pegar este dom, usar o dom que Deus te deu e usar ele na hora certa, no lugar certo, e o resultado será um grande crescimento da igreja. Olha Pedro, e depois que Jesus encontrou com ele, irmãos, depois que ele voltou para Jerusalém, depois que foi cheio do Espírito Santo, olha o comportamento de Pedro, irmãos, olha a palavra de Pedro, olha a postura de Pedro, quem foi ele depois de Cristo, irmãos. Porque deixou a palavra entrar e foi crescendo de forma, porque ele voltou para o lugar que Jesus designou que ele ficasse. Quer ter resultado da igreja? Fique na posição. Fique no lugar que Deus designou para você ficar. Por mais que você chore, por mais que você seja decepcionado com as pessoas, isso é normal, irmãos. Isso é normal. Se Jesus passou por isso, quem somos nós de não passar, irmãos? Você não é um crentinho, é mimadinho do reino de Deus, que está protegido no cubo de ouro, intocável. Não, irmãos, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Quanto mais você trabalha, mais perseguição você tem, mais decepção você tem. Mas se Deus te chamou, larga essa rede e usa o que Deus te deu. Volte. Você conhece pessoas, eu estou terminando, que você falou assim: meu Deus, essa irmã já foi tanto usada em profecia, esse irmão já foi tanto usado na palavra. Como é que você está, irmão? Ah, parei. E a pessoa não consegue nem explicar por que ela caiu naquela situação, irmãos. Quantos que você conhece, como o pastor falou aqui um dia, esse banco vazio aí, irmãos, é como você sentar, aí esse banco vazio do lado, aí tinha que ter alguém aí, irmãos. E quem sabe alguém que já foi usadíssimo por Deus e hoje está lá no meio do mar de noite, trabalhando, resultado zero, porque não quer voltar para Jerusalém. Tem que voltar. Para terminar aqui, Gálatas capítulo 3, versículo 3, quando Paulo diz: uns começam no espírito e terminam na carne. Ele fala de uma luta diária da carne com o espírito. E o alerta para nós aqui, irmãos, deste texto de Paulo, em Gálatas capítulo 3, versículo 3, é que nós precisamos aperfeiçoar o espírito, irmãos, e não a carne. É crescer, irmãos, espiritualmente, irmãos. É não retroceder na jornada, é olhar para sempre para o nosso autor e consumador da nossa fé. O nosso alvo é quem, irmãos? Se o meu alvo for o pastor, eu vou ser um crente decepcionado, eu vou voltar para a noite pescar e não vou fazer nada. Se o nosso alvo, irmãos, for alguém do nosso lado, da nossa família, ou alguém que eu admiro, ou um amigo, sem há quem você admirar, e acontecer alguma coisa, se seu alvo for isso, mas se o nosso alvo é Cristo, irmãos, é Ele quem sustenta, Ele que te fortalece, faz você ficar em Jerusalém, porque é lá que tem promessa, é lá que tem poder, é lá que tem autoridade, e é lá que Cristo vai manifestar pela segunda vez. Aleluia. Fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Glória a Deus, aleluia. Quando Jesus Cristo voltar, irmãos, será em Jerusalém. O reino de Cristo, o governo de Cristo será a partir de Jerusalém. Você crê nisso?
Glória a Deus. Não sai de Jerusalém. Aleluia. Grande é o seu nome.